Hoje, o maior desafio que os pais e professores enfrentam é saber como lidar com o adolescente. Mas, para isso, eu fiz um vídeo para que você possa aprender um pouco mais. Eu sou Cleusa Passos, professora, pedagoga e psicopedagoga, e atuo nessa área para ajudar mais as pessoas que precisam. Como lidar com os adolescentes? Então, existe todo um conhecimento científico que nós devemos ficar a par para poder ajudá-los, porque sem esse conhecimento é difícil para todos nós entendermos o que acontece com ele. Então, vamos lá? Um dos maiores desafios hoje do professor é entender como funciona o cérebro do adolescente. E dessa forma, o período da adolescência é de extrema importância na reorganização neural e nas mudanças que afetam drasticamente a formação da identidade do jovem. Mas que partes do cérebro estão envolvidas nas mudanças enfrentadas na adolescência? Bom, duas áreas merecem um estudo mais detalhado, que é o sistema límbico e o córtex pré-frontal. O sistema límbico é a estrutura mais importante para a memória, o hipocampo, e está próximo à amígdala, uma estrutura que ajuda a produzir emoções. Essa relação anatômica garante que as experiências carregadas de emoção saiam mais facilmente lembradas que os eventos neutros. Bom, o córtex pré-frontal é a última camada do cérebro a amadurecer. É a área responsável pelo pensamento crítico, pela tomada de decisão, autocontrole, planejamento, atenção, organização e empatia, resolução de problemas. Então, na adolescência, como o córtex pré-frontal ainda está em desenvolvimento, os jovens fazem uso da amígdala para tomar decisões e resolver problemas. Então, vale lembrar que a amígdala está associada a emoções, impulsos, agressividade e comportamento instintivo. Então, para completar esse caleidoscópio de emoções, o cérebro adolescente contém níveis mais baixos de serotonina e dopamina, que proporciona a sensação de prazer e bem-estar. Isso pode gerar o aumento da agressão, juntamente com níveis mais altos de testosterona, contribuindo para a explosão. A organização não é uma prioridade para a maioria dos adolescentes, pois exige um alto nível de concentração, de controle cognitivo, e a maneira como o cérebro do adolescente está conectado, tendo pouco acesso aos lobos frontais, dificulta o processo de planejamento. Levado pelas emoções, via sistema límbico, o adolescente busca novas aventuras, não tendo foco na organização. E acontece isso porque eles não desgrudam dos celulares, nem mesmo nas horas das refeições, nem durante as horas. Porque o cérebro do adolescente está constantemente buscando estímulos, por não terem pleno acesso ao córtex pré-frontal. Não consegue enviar para si mesmo as mensagens "chega por hoje". Então eles precisam de alguém, a ajuda de pessoas mais experientes, para mostrar comportamentos que sejam mais adequados àquele momento. Por que muitas vezes nos sentimos cada vez mais distantes dos adolescentes? Por que eles não falam com a gente adequadamente? Bom, gente, a adolescência é uma era de autodescoberta e busca por novidades. É natural que eles comecem a cortar laços. Você pode se perguntar: os adolescentes precisam se tornar independentes? Mas vivemos em um mundo muito complexo e nenhuma outra geração na história teve tanta exposição aos inputs que surgem quando estão online. Desta forma, nós pais, professores, precisamos estar vigilantes e permanecer conectados a eles cada vez mais mesmo, gente. Porque ele está vivendo no mundo dele e se transformando. Ele quer uma liberdade, acha que ele já sabe tudo, ele quer ser livre, só que ele ainda precisa da autoridade de alguém do lado. E por que temos que chamar os adolescentes para conversar sobre o problema que eles estão vivenciando? Gente, para completar esse caleidoscópio de emoções, o cérebro
adolescente contém níveis mais baixos de serotonina e dopamina. Então, são neurotransmissores que proporcionam a sensação de prazer e bem-estar. Isso pode gerar o aumento da agressão juntamente com os níveis mais altos de testosterona, contribuindo para explosões de raiva, comportamento impulsivo. Os lobos frontais do cérebro, por sua vez, não estão totalmente desenvolvidos nesses anos, o que limita a função cerebral na resolução de problemas, na regulação emocional e no foco. Então, gente, essa conversa com o adolescente, a cada momento que ele está ali passando por uma emoção, por sentimentos, é importante. Bom, gente, alguns problemas mentais são manifestados na adolescência. O transtorno de ansiedade e depressão são comuns nessa fase. O transtorno bipolar e a esquizofrenia surgem no final da adolescência, porque lá no início dos 20 anos, gente, visto que precisamos dos lobos frontais para manifestar tais distúrbios. Adolescentes que se isolam socialmente, ganham ou perdem muito peso e param de cuidar de si mesmo, precisam de uma atenção especial da família e da escola. Ironicamente, nessa idade, se eles têm uma doença mental emergente, nem todos os seus pares estão equipados para serem compreensivos como os adultos, já que muitos não têm empatia, que é um sintoma mais associado ao córtex pré-frontal. Muitas pessoas pensam que a capacidade para o desempenho acadêmico é definida desde muito cedo, porém isso pode mudar de forma dramática durante a adolescência. Sendo assim, a forma como se trabalha na escola, colocando o aluno no centro do processo de aprendizagem e o quanto da atenção se recebe nesse período, faz uma grande diferença na resposta do adolescente frente ao desempenho acadêmico. A maneira como o adolescente vê o mundo é consequência de um cérebro que está em plena transformação, que segue um cronograma.